Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao GEPT por esse convite para participar desse webinar com um tema tão importante, né? Quero cumprimentar também os ilustres palestrantes aqui, que nós vamos ter a oportunidade de debater. Como eu tenho assim pouco tempo, né? E o Pilar 2 ele é um tema para quem se aprofundou sabe que é um tema que ele traz bastante complexidades, né? Mas dando numa visão geral, o que você tem? Qual é o objetivo do Pilar 2? É garantir que grandes multinacionais elas têm uma tributação mínima em cada jurisdição, em cada país que elas estejam atuando, e paguem uma tributação efetiva de 15%. Então, nós não estamos falando de tributação alíquota nominal, nós estamos falando de tributação efetiva. E como é que o Pilar 2 ele acordou de buscar garantir essa tributação mínima? Ele conta com 3 componentes, podemos dizer. Você tem um primeiro componente, que é a possibilidade do próprio país onde eu tenho a atuação dessa entidade, de ele cobrar essa diferença caso essa entidade pertencente a um grande grupo multinacional esteja com uma tributação efetiva abaixo de 15%, você tem essa cobrança dessa diferença, que é o que se chama um top-up tax. Então, se você verifica que ela está tendo só um recolhimento de tributação efetiva de 13%, o país onde ela está tendo a atuação, poderia cobrar essa diferença de 2% para chegar aos 15%. Então, essa é o primeiro componente do Pilar 2, e foi isso que a MP 2162 buscou introduzir no Brasil. Essa primeira ordem, garantindo ao Brasil que as entidades desses grandes grupos multinacionais, que elas não tivessem uma tributação efetiva de 15%, para não ser essa diferença não ser recolhida em outro país, por causa das outras regras que eu vou explicar rapidamente, ele fica aqui no país, né? Então, essa é a regra e costuma se chamar de QDMTT, que é um Qualified Minimum Domestic Top-Up Tax. Essa é a primeira regra. Caso o país não implemente essa primeira regra, que ele recolha essa diferença no próprio país onde está essa entidade, você vai para uma segunda regra, que é chamada IIR, que é Income Inclusion Rule. Ela funciona como se fosse uma regra CFC. Ela dá direito que a última controladora desse grupo multinacional grande, ela recolha essas diferenças que estão acontecendo inferiores a 15% nas controladas abaixo dele. Então, essa segunda regra, ela tem um top-down approach, quer dizer, você vai para a última controladora dessa multinacional, se ela implementou o IR, ela tem direito a recolher essa diferença nas controladas abaixo dela, que não tributaram 15%. Se ela não implementou, eu vou para a controladora abaixo dela para ver se ela implementou. Então, vai varrendo toda a cadeia de controle, e essas que implementaram a regra IR, elas têm o direito prioritário a aplicar, recolher essa diferença, caso o país onde está a entidade não implementou aquela primeira regra que eu comentei, que é a QDMTT, que no nosso caso aqui no Brasil está na MP 2162. Bom, e se eu não tiver a aplicação dessa regra, as controladoras nenhuma implementou um IR. Aí eu vou para uma terceira regra, que se chama a UTPR, que dá direito a qualquer entidade irmã, ela pode ser controlada, ela pode estar em qualquer nível dessa cadeia, dessa multinacional, ela vai ter direito a capturar essa diferença desse top-up tax. Então, vocês vejam, né, que é um mecanismo que eles, por uma questão de ordem prioritária de aplicação, e a depender se a jurisdição adotou ou não uma ou mais regras, ela vai atuar de forma a tentar garantir que essa entidade pertencente ao grupo multinacional recolha os 15%. Nós estamos falando de multinacionais muito grandes, são multinacionais com faturamento acima de 750 milhões de euros anuais,
Então, nós temos, são entidades que, em geral, elas atuam praticamente no mundo todo. Nós conhecemos, a Receita Federal conhece quem são essas entidades, porque elas têm que apresentar a declaração país a país, que foi um acordo da OCDE desde 2017, que obrigou essas grandes entidades, essas grandes multinacionais, a apresentarem o que eles chamam também de country by country report. Então, nós temos essas informações. Por isso que é importante, né, dizer que a MP 2162, ela efetivamente ela não traz um aumento. Esse aumento ele já está, digamos assim, impactando essas multinacionais que estão atuando no Brasil por meio desses outros mecanismos que já estão sendo implantados no resto do mundo. Em termos de números, né, eu posso dizer que a MP 2162, quando a gente olha, olhando dados de 2022, né, porque nós tivemos que olhar as declarações essa declaração país a país em relação a 2022, que era a que tinha sido entregue. Se olharmos com esses dados, nós temos 3.000 entidades, grupos multinacionais estrangeiros, que eles estão nesse escopo e que atuam aqui no Brasil, e desse grupo de 3.000 grupos estrangeiros, eu tenho 273 que em 2022 teriam uma diferença de um top-up tax, e em relação a grupos nacionais, eu tenho 112 que, olhando também de novo para 2022, 21 tiveram recolhimento, entidades que tiveram recolhimento abaixo de 15% e que poderia eventualmente sofrer uma diferença, né? Quando a gente olha, porque às vezes a gente ouve alguns argumentos dizendo, olha, mas os Estados Unidos diz que não vai atuar, não vai implementar, porque essa é uma regra também que ela é o que eles chamam de common approach, quer dizer, o país adota se quiser, né? Mas se ele adotar, ele deve adotar seguindo as regras que foram acordadas na OCDE. Então, mesmo os Estados Unidos, entendendo que não vai aplicar, e a China, né, que são grandes parceiros brasileiros, a gente pode ver que já tem, segundo os nossos dados, já tem grande impacto nessas entidades que eu falei, brasileiras e grupos internacionais. E aí eu vou pedir a licença aqui só para mostrar um slide que eu preparei, vocês estão vendo? Com esses dados, né? O que acontece se o Brasil não implementar em 2025? O que a gente levantou é que num grupo de 200, num universo 294 desse grupo, né, de 2022, que ele estaria sujeito ao top-up tax, são 273 estrangeiros e 21 grupos nacionais, né, a gente vê que 55% em 2025 já seriam capturados pelas jurisdições por causa dessa regra do IR. Então, são jurisdições que têm controladoras dessas entidades que estão no Brasil, que implementaram o IR. Então, elas já poderiam capturar a partir de 2025. 7% que é Grupo do Brasil, você tem uma regra que se chama UTPR Safe Harbor, que em 2025 ela não teria atuação, mas em 2026 ela já passaria a ter. Se não tivesse essa regra, ela já também estaria capturada, seriam 7%. 1% realmente é grupo da América do Sul, então não tem, os países ainda não implementaram nem essa regra IR ou UTPR, então não haveria diferença, mas os demais, 37%, seriam alcançados pela regra da UTPR, que foi implementada na Austrália, Canadá, Coreia, países da Europa, ou para o IR aplicada sobre holdings intermediárias. Né? Então, o que a gente nota é que em 2025, esses grupos multinacionais, ainda que os Estados Unidos não estão aqui prevendo nem Estados Unidos nem China, o que a gente verifica é que 92% desses grupos, de entidades desse grupo, já estariam impactadas. Né? Então, por isso que, ao nosso ver, ela é uma regra que é importante vou parar aqui de compartilhar. É importante
essa introdução dessa regra nesse momento, né, porque é efetivamente uma diferença de um tributo que está sendo recolhido, vai ser recolhido em outro lugar. Outro aspecto importante também é em relação à complexidade das regras. A gente tem dito que essa complexidade ela existe com a MP 2162, introduzindo as regras no Brasil ou não. Porque esses grupos já estão sendo impactados porque eles vão ter que fazer essa apuração conforme as regras do Pilar 2, das regras Globe, no outro país, porque eles implementaram a IR e a UTPR. Então, eles vão ter que fazer. Então, essas multinacionais, elas efetivamente já estão sendo impactadas em termos de complexidade. E, ao nosso ver, é uma receita relevante para o Brasil. É claro que tem uma preocupação que eu acho que vão ser abordadas aqui, a questão dos incentivos. Os incentivos, eles precisam ser, talvez, redesenhados ou repensados nesse novo cenário internacional, né, porque a gente reconhece que há incentivos que são importantes para o país, mas isso vai ter que ser pensado agora nesse novo cenário internacional. Então, para não me alongar, não quero passar aqui do tempo, eu vou devolver a palavra para a Ana Vitória e para o Alberto para continuar os debates. Obrigada.